Amém. Bom dia para todos. Obrigado pela visita daqueles que estão conosco pela primeira vez, daqueles que por algum motivo ainda não fazem parte dessa membresia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Domingo passado, eu tive a oportunidade de iniciar aí um desafio de expor 1 Coríntios capítulo 15. E eu cheguei muito entusiasmado, pensando que eu ia praticamente falar de todo o capítulo em um domingo. Ledo engano. Fiquei só nos 2 primeiros versículos. Apesar que, naquela ocasião, eu propus um pano de fundo, expondo ali o contexto da vida cotidiana dos irmãos em Corinto. E nós falamos praticamente 4 pontos aqui, não sendo muito fiel ao que eu expus no domingo passado, mas dentro do contexto é porque que eles estavam alterando a mensagem do Evangelho. E basicamente tinha a ver com que eles queriam manter a paz com os gregos incrédulos. Então, para isso, eles davam uma modificada, né? Deixava uma alteraçãozinha na mensagem para que eles pudessem ter essa relação com os gregos mais amistosa. Também vimos Paulo na necessidade de memoriar o Evangelho. E como ele fez isso? Ele explicou os motivos do porquê não podiam os coríntios alterar a mensagem. Vimos também, de certa forma, para contribuir com essa compreensão de como nós mudamos a mensagem na nossa mente. Então nós vimos ali algumas raízes filosóficas que alteravam a mensagem do Evangelho na mente do crente de Corinto. E demos também, de alguma forma, um parecer que isso acontece nos nossos dias também. Vimos também com isso que é possível crer na mensagem correta, mas a não perseverança, o não perseverar naquilo que está crendo, começa-se a viver em vão. E a ideia hoje é nós continuarmos a ver a importância desse capítulo 15, com 58 versículos, o maior do Novo Testamento, ver a importância que ele representou para a igreja em Corinto, e também ver a relevância desse capítulo para os nossos dias. E hoje, não vou ludibriar os irmãos, hoje nós vamos ficar no versículo 3 e 4. E espero, com a graça de Deus, fazer algum tipo de fechamento nesse texto, que possa enriquecer o nosso coração e possa, de alguma forma, desenvolver essa visão interior, para que nós possamos ver de forma mais adequada aquilo que Deus está fazendo com as nossas vidas, com as nossas casas, com a igreja, com a nossa comunidade. Amém, queridos? Então, vou ler aqui os 2 versículos, e após isso nós vamos ter uma palavra de oração. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo
as Escrituras. Pai amado, é no nome daquele homem perfeito que nós rogamos a tua intervenção no nosso coração. É no nome poderoso de Jesus que te pedimos, meu Deus, clareie a nossa mente, o nosso coração, para que não venhamos a viver em vão, mas venhamos a nos apoiar na maravilhosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, um olhar divino sobre esse texto. Dá-nos, meu Deus, um olhar que possa nos alimentar, para que possamos viver essa jornada de ansiarmos e mantermos a esperança da vida eterna. Cuida de nós aqui neste lugar. Ajuda-nos, Senhor, a assimilarmos o seu conselho, a sua direção, o guia maravilhoso, o Espírito Santo, que está entre nós, fazendo com que, de alguma forma, nós possamos assumir a parte que nos cabe no arrependimento. Ajuda-nos, Senhor. Sê conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Como já disse Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Aqui, Senhor, é o lugar que nós estamos, contando com a tua presença, contando, Senhor, com a influência do teu Santo Espírito, para que não sejamos mais os mesmos, mas para que haja um desenvolvimento na nossa fé, para que haja, Senhor, um crescimento do nosso homem interior, e para que haja um enchimento do ressurreto Cristo em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bloco precioso esse. 2 versículos. E começa com algo, com uma expressão tão maravilhosa, que vai nos reportar, vai nos remeter àquilo que Jesus disse em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Paulo diz, antes de tudo. Irmãos, isso significa nada mais do que o fundamento, a base, a sustentação. Significa a fundação da edificação. Antes de tudo, devemos considerar o fundamento. Antes de tudo, devemos considerar as bases. Paulo diz em Coríntios, eu acredito, que ele, como um fiel, um sábio construtor, lançou os fundamentos, Cristo Jesus. Aqueles que vêm, de alguma forma, construindo, tome cuidado de como construa. Mas o fato é que há necessidade de, antes de tudo, antes de qualquer coisa, precisamos perceber ou se apoiar num fundamento sólido. Algo que seja seguro, confiável, sustentável. Uma base sólida para a edificação da nossa fé. Irmãos, a fé que se baseia em Cristo, mas nega ou não confessa o poder da ressurreição do corpo de Cristo dentre os mortos, é uma fé inútil e se junta aos incrédulos, se junta aos perdidos. Não podemos, em hipótese alguma, fazer um monte de coisas à parte dessa realidade. Como Jesus mesmo disse, é necessário que nós venhamos a construir nossas casas sobre a rocha.
A rocha é o único lugar que nós podemos lançar as nossas estacas da fé. E quando vem a tribulação, quando vem as angústias da vida, quando vem as aflições da vida, bate de um lado, bate de um outro, vem tempestade e nós não nos movemos. Como diz a canção que nós cantamos hoje. Ele nos torna inabaláveis. Antes de tudo, irmãos, olha só o que ele diz. Ele diz que ele entregou o que também recebeu. Irmãos, como isso precisa fazer parte de uma realidade na nossa mente, de uma realidade naquilo que nós precisamos pensar e cultivar nas nossas vidas. Aqui nada mais é do que o aspecto de manter a tradição. Como é difícil manter a tradição. Como é difícil sermos conservadores. Como é difícil nós mantermos os bons costumes. Como é difícil hoje, irmãos, nós andarmos na verdade, na fé verdadeira, no evangelho puro. Mas Paulo dá uma lição que precisamos manter a disciplina de cultivar a tradição cristã. Irmãos, as coisas estão tão horríveis. Há pregadores que pregam jogando a Bíblia no chão e pisando nela, dizendo que foi uma construção humana. Pregadores famosos estão na mídia. Estão aveludando os nossos corações. Dizendo que basta com os 4 evangelhos. Não precisamos de mais nada. Mateus, Marcos, Lucas e João é suficiente. Essa é a estrutura de Caim. Essa é uma estrutura, queridos, que vai ruir. Quem pratica isso, quem não mantém a tradição, quem fica falando mal da reforma, quem parece que olha para os lados e critica tudo, como que, olha, se eu estou criticando tudo, alguma coisa vocês precisam perceber, eu sou a pessoa certa. Irmãos, tudo que começa com cai, cuidado. Cuidado com os pregadores que começam com cai. Precisamos manter a palavra como ela foi organizada pelo Espírito Santo, mesmo que for usar a vida humana, a vida de homens piedosos. A tradição, queridos, a tradição dos apóstolos. Nós precisamos de alguma forma, irmãos, nos apoiar na igreja primitiva. Como ele diz aqui no versículo 11, ele diz assim: assim pregamos, assim crestes. A mensagem, ela não é uma coisa que foi surgida agora, e as pessoas se irem nessa mensagem e fazem, agora eu descobri algo diferente. Não há algo diferente, irmãos. O que é sustentado hoje foi sustentado antes da fundação do mundo. Nesse sentido, não está nada de novo. A mensagem para quem não tem o Espírito da vida é maçante. A pessoa é indiferente à mensagem. Ela quer uma coisa nova. Uma coisa, isso eu já sei. E nós vimos da outra vez, no outro domingo, ele disse, irmãos, eu vos lembro o Evangelho. Que Evangelho é esse, meu Deus? Não pode ser esse Evangelho que a gente ouve e parece que desanima. Ah, não, de novo esse pregador com essa mesma história. Paulo não pensava assim. A tradição
cristã não pensava assim, a igreja primitiva não pensava assim, os pais da igreja não pensavam assim, os reformadores não pensavam assim. Mas surge uma nova onda que descobriu o Brasil novamente. É o novo Cabral. Não há nada de novo, amados. Precisamos cultivar a tradição cristã. Como diz já o próprio texto, as más conversações, ou as más companhias, ou as más comunhões, principalmente a de afinidade. Ele gosta do que eu gosto. Aí cria uma tribo e exclui todos os outros crentes, é chato. Como é que se mantém uma fé genuína, uma fé única, se os nossos gostos são todos diversificados? O que vai nos unir é a mensagem do Evangelho. Não tem nada que construa a unidade da igreja que não for baseado numa sustentação só. Qual é? O Evangelho de Jesus Cristo. Pode juntar os seus grupinhos para fazer o esquema do jiu-jitsu. Pode juntar os seus coleguinhas para sair nas nightzinhas. Pode juntar as suas amiguinhas para falar das roupinhas. Essas afinidades vão ruir. Pode juntar com os coleguinhas para falar dos seus carrinhos, para falar de como vão bem as suas empresas, de como estão suados, como vocês estão trabalhando tanto. Essas conversas todas descentralizadas de uma sustentação vai ruir. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para uma base única, nós percebemos, irmãos, que de alguma forma as relações que nos faz crescer em fé é aquelas que geram diversidade. É aquelas que a mente minha, com a sua mente, pensa diferente. Mas tem um só Deus e um só inimigo. E aí nós estamos juntos e amamos. E não se engane, amados, manter a tradição tem a ver com você ofender sem saber que ofendeu, pedir perdão mesmo sabendo que você não viu ofendendo. Você precisa de alguma forma manter a tradição cristã da comunhão sincera. Você me feriu. Não podemos deixar passar o tempo onde o pecado está em prática, onde a ofensa está em prática, está em exercício. Nós precisamos, de alguma forma, construir algo que seja sustentável, que depende da nossa entrega para servir uns aos outros, mantendo a tradição cristã. Já disse o autor de Provérbios, aquele que se isola insurge contra a própria sabedoria. No mesmo livro de Provérbios, dá a entender, ali Provérbios 8, que essa sabedoria está ali delineando o perfil de Jesus Cristo. Em outras palavras, se você se isola, você se insurge contra o próprio Cristo. Outro aspecto de você ver isso é que Cristo não é cabeça sem corpo. Se você refuta o convívio com aquele que é diferente de você, você está refutando o próprio corpo de Cristo. Logo, você está isolado dessa realidade da vida de Deus. Mas a gente acha que vai conseguir viver sozinho. A gente acha que a gente vai conseguir colocar as máscarazinhas e vai dar tudo certo. Irmãos, as máscaras, elas são o veludo que acaricia a nossa alma e que esconde o nosso infortúnio do pecado burilando dentro de nós. Que esperança podemos ter se o maior inimigo nosso está dentro de nós e nos consumindo e nos deixando fora da legítima esperança? Por isso é dito, confessai os vossos pecados.
É necessário uma confissão de pecados, não só por causa do perdão, mas pela purificação do mesmo. Não, mas eu já confessei aqui para Deus, está tudo certo. Não, amado. Leia Tiago 5,16. Confessai uns aos outros, para que os vossos pecados sejam limpos, purificados. Mas tem pessoas que acham que pode entrar num ringue contra a própria determinação de Deus para a manutenção da santidade. Pode entrar no ringue e achar que vai vencer. O engano é uma coisa tão ordinária que você só sabe que você está nele quando já é muito tarde. Acumular pecado não confessado é acumular a ferrugem dentro do seu coração. A ferrugem por si só toma conta, não é? Você não precisa nem ferrugem, lodo. Deixa lá no tempo. Aí você deixa o pecado no tempo, e ele vai tomando o seu coração. De repente você fica sem vontade de estar perto dos irmãos. De repente os irmãos são chatos. De repente, tudo é ruim. Você não, você é bom. Precisamos manter a tradição cristã, queridos. Não deixar esse aveludamento da mensagem que se ouve na internet. Vocês não estão nem preocupados com a vida dessas pessoas. Irmãos, não podemos brincar com a realidade espiritual. Conheci uma vez uma história de um rapaz muito carismático, envolvido com a igreja, tal, de repente começa a ter oportunidade, e ministra, e ora, e faz milagre, e tem um monte de coisa, e toda a igreja toda fica tomada. Quase. Por quê? Porque, nossa, ele faz volume, e nossa, a igreja fica, uau! Né, Azab? Rap, uau, né, Adassa? Uau! Passa-se um tempo, um ano e pouco. O rapaz dá uma sumida. Ficam sabendo que ele é homossexual. De repente passa mais um tempo, sabe o que acontece? Toda a igreja é tomada de alguma consequência com essa realidade. Os casados já começam a se descasar, a casar com outro. Entende, né? Casar, né? O que eu estou falando? A se juntar uns com os outros, a se misturar. Há casos de haver consenso com os dois casais. Cuidado com o que você está se envolvendo com relação à mensagem. Conheça seu pastor. Conheça o seu pregador. Mantenha a tradição cristã, amado. Pelo amor de Deus. Mas ele prega tão bem. Mas o cara fala bobeira. O cara xinga. Mas ele prega tão bem. Mas ele não tem lisura nas palavras. Ele xinga. Não, mas a igreja lá. Nossa, o louvor. Uau. Luz negra. Nossos jovens gostam demais. Crer em vão. A única coisa que precisamos manter é a tradição cristã. Que se apoia na verdade verdadeira, no Evangelho de Jesus Cristo. Mais nada. O eleito, queridos, quando ele vê isso, ele fica indignado e diz: basta! Não quero ninguém aveludando meu coração, para! Não
rendendo na oração, para, não quero. Está difícil a leitura bíblica, para. Diga um basta. Se Deus tivesse te liberado da leitura, amado, Ele não tinha colocado a sua palavra no livro. Você não está liberado da leitura bíblica. Jesus nos disse: estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E aonde está essa palavra, querido? Não adianta, para de dizer assim, nossa, eu tenho preguiça de ler, é o que mais se ouve. Arrepende-te, volte-se para Deus, ponha o seu rosto diante das Escrituras Sagradas, mantenham a tradição cristã. E o que ele estava entregando? Agora nós vamos conhecer o Evangelho. Simples. Muito simples. Poucas palavras. Mas palavras que são a própria sustentação da nossa alma. O próprio alicerce da nossa fé. Como disse já, o que passar disso vem do maligno. O que Paulo entregou? O que ele recebeu e que ele está entregando? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Cristo morreu pelos... Como é que você recebe essa notícia? Porque essa é boas novas. Como é que você recebe essa notícia indiferente? Ainda está chateado ainda com o pregador que está falando meio bravo com você? Como é que você recebe essa notícia? Cristo morreu pelos nossos pecados. Está desconfortável? Por isso que não dá para falar glória a Deus? Irmãos, não foi uma morte qualquer. Muitos já fizeram isso na história. Se sacrificaram em prol de uma causa. Não é uma morte qualquer, mas a morte que nós estamos dizendo que faz parte da essência do Evangelho é a morte que foi aceita como substituição. Em outras palavras, era você um infeliz que tinha que morrer. Antes de Cristo, era você o maldito que tinha que morrer. Se você ainda não encontrou a verdade do Evangelho, você ainda é um maldito, amado. Se você ainda está surfando nas ondas das coisas que agradam sua alma, você é um perdido. Se Cristo ter morrido pelos pecados daqueles que creem não foi suficiente, não é algo que mexe ou você vê dentro de você algo que você não tinha antes. Quer um aperitivo para saber se você tem uma faísquinha disso? Quando você peca e fica de boa? Vai no banheiro, 5 contra 1, volta, está de tudo de boa. Dá uma saidinha com a namorada, passa a mão em tudo e está tudo de boa. Você é um perdido. Você é um inadequado. Você é um maldito. Quando você briga com a sua esposa, ou com o seu cônjuge, está tudo bem. Isso não te chateia, você não se rende
a ceder. Como é que você se porta mediante o pecado, querido? Como é que você se porta mediante ao envolvimento da sua alma com as coisas desse mundo? Com a sua própria natureza, com a minha natureza, com a sua natureza. Faz uma equação aí, Você é pecador porque você peca? Ou você peca porque você é pecador? É uma boa equação. Porque se você acha que você é pecador porque você peca, você tem uma mente fora da essência do Evangelho. Agora, se você entende que você atua por pecar, porque está no seu DNA, está naquilo que o primeiro Adão fez com você, uma maldição hereditária. Essa é maldição hereditária. Porque tem gente que é localizado, né? Não, é o pai dele. Ele não enxerga Adão nunca. É uma coisa localizada, ilhada. Parece que não teve mundo antes disso. Se você tem uma natureza que foi adquirida pelo homem, pelo humano, pelo primeiro humano, chamado Adão, se você veio dele, a sua natureza é pecaminosa. E por isso que você peca. O regenerado, quando ele peca, naquilo que Paulo fala, o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que está desenhando aí, querido, para você? Você tem uma natureza e você vai pecar. E como é que você reage a isso? Igual o fariseu? Senhor, eu te agradeço, porque eu entrego meu dízimo, porque não sei o que tem? Ou é aquele miserável que diante de Deus nem tem condições de olhar para ele e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Você lamenta o seu pecado com lágrimas? Ou você peca e está tudo bem? Você ofende, sabe que você ofendeu alguém, mas está tudo bem para você? Irmãos, convidados, pessoas, a única coisa que vai te dar poder para você vencer o pecado é o Evangelho. É o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí nós precisamos entender duas palavrinhas. Propiciação e expiação. Propiciação é o ato sacrificial pelo qual Deus se torna propício. Lembra a parábola, a história que Jesus contou, que eu acabei de relatar? Do miserável, ser propício a mim, porque sou pecador. E o que significa esse ser propício, ou propiciação? Esse ato sacrificial que torna Deus propício, torna Deus compadecido, torna Deus favorável, torna Deus inclinado a oferecer proteção. Torna Deus confiável, inclinado a oferecer proteção. Quem precisaria de proteção? Você precisaria de proteção? Eu precisaria de proteção? Por que nós precisaríamos de proteção? É necessário compreender que Deus precisa ser contra o pecado e contra o pecador em ira. Só vai compreender isso se o Espírito Santo te der a conhecer. Pois seria como Deus dizer, é necessário compreender que Deus precisa ser contra o pecador e contra o pecado e contra o pecador em ira, em fúria, em indignação. Senão ele seria imoral.
Explico. Seria como Deus dizer, eu não me importo. Olha Deus falando, eu não me importo. Podem blasfemar, podem matar, podem roubar, podem mentir, podem enganar, podem tirar proveito dos outros, podem estuprar. Entendeu? Vocês entenderam. O fato é que o que o Adão fez lá no Éden deixou Deus de forma marginalizado. Ele foi destituído pelo pecador. Em certa comparação, o homem hoje, ele faz como Adão, quando Deus chegou no jardim. Quando Deus chegou ao jardim para fazer aquela visita diária, no crepúsculo do dia, Adão percebeu que ele estava chegando, o que ele fez? E escondeu atrás dos arbustos. O homem não regenerado, ele se esconde de Deus. O homem não regenerado, ele se afasta do quarto secreto. O homem não regenerado, ele tem horror à oração. Nossa, para que orar tanto? O homem não regenerado, ele começa a colocar suas próprias estruturas para tampar sua vergonha. Ele não é livre. Porque Adão estava atrás dos arbustos, mas estava lá com as folhinhas, né, tampando as vergonhas. E a ideia é que o regenerado não dependa da sua própria estrutura para tampar sua vergonha. O que ele faz? Ele é transparente. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Irmãos, comunhão está implícito aí, confissão, tá? Nós já falamos sobre isso. Então Deus foi marginalizado, Deus foi destituído, pelo qual, queridos, Deus na verdade deveria ser, pelo próprio bem desse pecador, ele deveria ser colocado no centro de absolutamente tudo. Mas por essa indiferença, Deus está irado com o pecado e com o pecador. Então, propiciação fez com que esse sacrifício nos tornasse aceitos, ou tornasse com que Deus fosse favorável a nós. E expiação? Expiação é o ato pelo qual o pecado é cancelado. Uau! Anulado, apagado do registro. Na propiciação, o objeto da propiciação é Deus. Ou seja, é algo para fazer para agradar a Deus e Deus se tornar favorável. Propiciação. Na expiação, o objeto da expiação é o pecado. É anular o pecado. Porque Deus não só se torna misericordioso, compassivo com a pessoa, mas também aquele aspecto da natureza, aquelas ações que nós vamos ter até a volta de Jesus, e nós vamos ver no decorrer de Coríntios 15, até a volta de Jesus, quando nossos corpos serão transformados. Até lá nós teremos reações, ou ações, ou atos, ou intenções de pecado. E por isso que foi preciso desse aspecto da expiação. Então o que Jesus fez, quando Deus olha para Jesus, Ele olha como que olhasse para o primeiro Adão. No sentido seguinte, Deus olhava para Adão e via, olha a humanidade. Agora Deus olha para Jesus e fala a mesma coisa, olha a humanidade. Só que aqui teve um drama, aqui teve a glória. Em Cristo Jesus, quando Deus olha para a humanidade, Ele olha para ela glorificada. Por quê? Porque o Filho foi glorificado.
Quando ele olha para a humanidade, ele olha o quê? Ele olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o ex-infeliz crê no Evangelho, ele agora está equipado de um perfume tão bom, que Deus olha para esse infeliz, que não é infeliz mais, e ri. Por quê? Porque o perfume que está sobre ele é o sangue de Cristo. Anula todo o pecado. Por isso que para Deus é assim, Senhor, eu perdoa, eu pequei e tal. Não estou lembrando mais não, o que é? Por quê? Porque ficou no mar do esquecimento. Por isso que nós podemos aceitar o amor de Deus. Por isso nós podemos ter Ele como nosso papai. Por isso nós podemos curtir a presença dEle. Por isso nós podemos elogiá-lo. Pai, você é bom demais. Por isso nós podemos dizer assim, Senhor, o Senhor é tão lindo. Senhor, eu te amo. Você já disse isso para Deus? Você foi tomado pelo Evangelho e você não consegue deixar de dizer coisas preciosas ao coração de Deus. Deus está feliz com você e não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez. Larga de querer carregar uma sacola de méritos ou de desméritos. Se você é sustentado no Evangelho verdadeiro, nesse Evangelho que Cristo morreu pelos seus pecados, você vai para Deus, porque é o único lugar que você tem proteção contra a sua própria natureza. Ele te aceitou, foi exterminada a dívida e está tudo certo. Se você crê no Evangelho. E Paulo, ao relatar isso, antes de tudo, irmãos, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele diz o quê? Segundo as Escrituras. Que Escrituras são essas? Fala aí dentro de você. Antigo Testamento. Não tinha um novo ainda. Por isso que Jesus diz assim, são elas mesmas que testificam de mim. Em João 5,39. Elas quem? As Escrituras. Quando ele estava falando lá para os fariseus, para os escribas. Vocês julgam as Escrituras terem a vida eterna. Dizem bem. Por quê? Porque elas testificam de mim. Gente, isso é dramático, mas ao mesmo tempo é glorioso. Por quê, amados? Porque a evidência de que aquilo, ou seja, as Escrituras, é a evidência de que aquilo que foi anunciado que aconteceria. O que foi anunciado que aconteceria? Nós vamos chegar lá. É a evidência de que aquilo que foi anunciado que aconteceria, aconteceu. A gente não tem noção do que é estar registrado. Por isso, Escrituras. Por isso, o capiroto tentou enganar Jesus. Está escrito. Porque o desgraçado sabe como é importante para o crente as Escrituras. Então ele tem que usar as Escrituras. As Escrituras que ele está falando, podemos colocar 4 textos, podemos ampliar mais, mas vamos ficar em 4 textos, não que eu vou ler ele.
mas só para vocês terem ciência. Primeiro de Salmos, 2 textos de Salmos, Salmos 22 e Salmos 16. Sabe quanto tempo antes disso se cumprir? 1000 anos. 1000 anos, ecoando uma mensagem escrita, registrada, as Escrituras Sagradas, aquela ao qual foi confiada aos judeus. 1000 anos, ecoando no cronologia, para que pudesse ser cumprido nesse ponto da história. Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós temos mais 2 textos, um em Isaías 53, que vai falar sobre a predestinação da paixão de Cristo, e também Oséias, que vai falar sobre a predestinação da ressurreição dos mortos, 700 anos. Para mais, para menos, tá? Só para a gente ter uma figura de referência. 700 anos atrás, não estou falando 700 anos a partir de hoje, não, amado. De hoje para trás, é 2.720 anos, praticamente. Com margem de erro, para mais ou para menos. O importante é compreender, queridos, que o registro das Escrituras Sagradas é que confere a nós memória e segurança para que possamos viver confiando nas suas promessas. Então, queridos, não foi uma ideia tardia. Jesus falou assim, deu uma ideia aqui, deixa eu ver se dá certo. Estou recebendo uma ideia aqui, como diz o Daniel. Estou recebendo uma ideia aqui, vamos ver se dá certo. Acho que vai dar certo, calculo aqui, vou viver uns 30 anos, tal, vou ter fama, né? Vou ter discípulo, quem sabe o meu nome ficará para a história. Não, ele não pensou assim. Gente, ele era homem. Ele era homem. Ele foi bebê. Ele amamentou. Ele cresceu em sabedoria. E o Herbert vai cair dali. A Kenny fica olhando assim. Ele cresceu em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Ele cresceu como um homem espiritual, como nós podemos crescer. Na linguagem bíblica, a estrutura de uma criança comia mel, leite e mel, né? Então, ele se estruturou, ele foi crescendo. Ele foi se tornando adulto. Foram 30 anos cultivando a vida do lar, a vida de família. Até que, gente, uau! Mas assim, eu falei uau, mas não é. Até que ele foi recebendo a revelação de Deus, de que ele era o filho que saiu do trono, que saiu de Deus. Que ele era, olha os registros, olha, a sua mãe, olha, acorda aqui, a sua mãe concebeu sem sêmen. A sua mãe foi engravidada pelo Espírito Santo, um sêmen divino. Isso tudo foi desenvolvendo no Espírito de Jesus. Desenvolvendo, ele foi crescendo e ele foi estendendo o entendimento até que ele lê aquele texto de Isaías, onde ele termina e fala, hoje se cumpriu essas escrituras. A ideia, amados, é que nós precisamos ter uma identificação com Jesus. Por isso que nós precisamos da fé, que Ele nos concede depois que somos salvos. Porque caso contrário, sem fé, não vai dar certo. Então não foi uma ideia tardia, foi predito.
pelas Escrituras. Irmãos, e Paulo continua falando do Evangelho. Ele dá essa parada para a gente refletir que é um registro, está registrado, está em cartório, não vai perder a casa. Se alguém invadir, pode tomar, porque está registradinho. Não é assim que a gente faz para não perder os nossos bens? Pois é, queridos. Nosso bem maior está registrado. Aí ele dá essa parada e emplaca outra. E que foi sepultado. Ele foi sepultado, ele foi enterrado, está debaixo da terra. Aqui a gente faz assim, lá era diferente. Está debaixo de 7 palmos de terra. Foi sepultado. Quando Paulo diz isso, é como se ele estivesse dizendo: a chancela do fim da vida terrena de Jesus veio. Aqui agora é dramático. Por quê? Porque para o todo ainda era uma promessa. Para o todo ainda era um projeto. Para o todo ainda era como que uma maquete. Para o todo ainda era aquelas planchas, né, Lázaro? Como é que é o nome daquelas planchas? Aquela plancha de construção civil. Estava só no desenho. Estava só na promessa. Será que essa maquete ficou bacana? Será que eu vou conseguir construir e vai ficar perfeito? Será que vai ter materiais para poder proporcionar essa obra? Será que o desenho que foi feito nessa plancha, esse edifício, será que vai dar certo? Será que eu vou ter recurso? Então tudo era incerto ainda, amado. Nesse sentido, queridos, nós, nesse lugar, nesse momento da história, é como agora nós estamos numa vantagem, porque para eles é como nós esperarmos Jesus voltar no seu reinado de 1000 anos. Será que vai acontecer? Para eles também tinha a mesma conotação, porque só tinha um registro, não tinha a concretização. Tanto é que os discípulos ficaram tristes, não foi? Jesus falando: não, calma aí, eu tenho que ir, calma, tenha paciência. Eu vou preparar lugar para vocês e vai ser tudo legal. Mas os discípulos, o que fizeram? Desanimaram. Lembra daqueles que estavam no caminho de Emaús? Pois é, você não sabe da notícia? Um galileu, que teve aí homem de boas palavras, usado, nossa, foi triste demais, foi trágico. E ficou naquela ladainha de quem parece que não ouviu o que Jesus falou. Então tudo era ainda um teste. E nesse caso, amados, o teste aqui era de verificação se esse corpo de Jesus iria suportar a decomposição do cadáver humano. Estava lá. Porque está escrito: então nosso corpo voltará ao pó da terra de onde veio. Esse era o mais certo. Era um cumprimento mais certo do que poderia acontecer com uma pessoa que morresse. Olha o cenário. As bactérias, os fungos, os vermes e outros micro-organismos estão apostos para entrar em ação. Tudo dentro de Jesus. Era necessário que o sangue parasse de circular por 72 horas. Ou seja, aquele exército de consumidor de cadáver estava esperando por 72 horas. O sangue para, vem a morte celular, é liberada as substâncias que causam a destruição dos tecidos e dos órgãos.
Ao de fora, ali já tem o quê? A presença de insetos, larvas, para favorecer o processo de putrefação. Tudo preparado para a garantida decomposição daquele cadáver. Mas antes que completasse essas 72 horas, o túmulo foi esvaziado. Não foi encontrado no lugar de sepultura. Pois a ressurreição do corpo físico de Jesus aconteceu. E aí Paulo diz, ressuscitou ao terceiro dia. Olha que mensagem de renovação de espírito, de esperança, de uma expectativa do que Deus estava por fazer. Irmãos, a cruz, que representa o sofrimento e a morte de Jesus, é dramática. Quem assistiu Paixão de Cristo? Quem não assistiu Paixão de Cristo? Não, aí vocês levantam. Então de novo. Quem assistiu? Quem não assistiu? A arte ajuda a gente um pouco, hein? Irmãos, a cruz representando o sofrimento e a morte de Jesus é dramática. Mas a ressurreição é gloriosa, é pasmosa, é portentosa, é extraordinária. A cruz não é o fim, mas o meio para que a vitória sobre o pecado e sobre a morte prevaleça na ressurreição. Vou repetir. A cruz não é o fim, mas o meio para que a vitória sobre a morte e sobre o pecado prevaleça na ressurreição. Foi a ressurreição que assegurou a vitória divina sobre o pecado e, consequentemente, sobre a morte. Entretanto, vamos voltar lá em Coríntios, parece que eu esqueci de Corinto. Tenta se identificar aqui. Entretanto, a fragilidade dos coríntios está exposta. Os gregos incrédulos não dão descanso, pressionam dia a dia. Não há ressurreição dos mortos. Deixa de tolice. Paulo não tem outro remédio senão repetir, repetir, repetir. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos em corpo físico. E tem uma penumbra, não sei se você já parou para lembrar, não sei se vocês lembram, tem uma penumbra que tem no nosso tempo ainda, que é assim, Jesus ressuscitou no seu coração. Jesus mora no seu coração. É uma mensagem que quer se esquivar dessa realidade. Porque os gregos aceitavam a vida piedosa, mas ressurreição do corpo, o corpo não presta. É implicado com o corpo. Mas Deus, cheio de misericórdia, faz desses corpos miseráveis, corpos glorificados. Como diz em Atos, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não reteu Jesus. Gente, isso é uma mensagem pasmosa. Pasmem. Pasmem se for crédulos. Pasmem se tiver vida de Deus aí dentro. A ressurreição de Cristo dos mortos denuncia, olha só, denunciam a condição de que tudo no mundo vai ruir. Mas ele é o caminho de um novo tempo.
É através dos eventos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo que irrompeu no cosmo uma nova ordem mundial, que, como a revelação de um mistério, confronta os poderes do mundo presente com a notícia de que seu tempo acabou. Gente, imagina só. Antes de Jesus, nós estamos falando de mais ou menos 4.000 anos. 4.000 anos que o cadáver, que o homem morre, o cadáver é consumido pelo pó. 4.000 anos. Uma coisa que não existia. 4.000 anos. De alguma forma, Deus trazendo pessoas, escolhendo pessoas para anunciar esse evento. Chegou. Então, para todo mundo, a não ser aqueles que tinham uma fé do Cristo ainda não vindo, para todo mundo esse negócio era comer e beber e amanhã nós vamos morrer. Era etéreo essa realidade de nós morarmos no céu, que também é outro aspecto de desarranjo doutrinário para enganar a gente para onde a gente vai. Que o céu vai descer. Mas isso fica para depois, lá para frente de Coríntios 15. Irmãos, então, agora o mundo está denunciado. O projeto de Deus, a promessa de que haveria ressurreição dos mortos em corpo físico, aconteceu. E assim, como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Mas de fato, diz em Coríntios também 20, mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Olha aqui que recado legal para nós. Sendo ele as primícias dos que dormem, é garantir, ou estar garantindo, que assim como houve ressurreição do corpo de Jesus, haverá a ressurreição daqueles que acreditam nele. Haverá a ressurreição dos corpos daqueles que acreditam nele. Por isso a mensagem não pode ser adulterada. Por isso que a mensagem precisa ser simples e precisa ser cultivada na nossa mente. Nossa mente não pode guardar nada sem o fundamento que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse sentido, queridos, antes desse momento da ressurreição dos nossos corpos, nós precisamos entender que esse evangelho gira em torno da ressurreição de Jesus. E é apenas esse evangelho, digam comigo, é apenas esse evangelho. É para vocês acordarem. É apenas esse evangelho que dá forma. Ouça bem, hein? Se quiser anotar, pode anotar. Dá forma à vida cristã. É apenas esse evangelho que dá valor à esperança cristã. É esse evangelho. É você se apoiar e cultivar esse evangelho na sua mente, que vai te impulsionar a uma reestruturação do seu homem. Que vai dar uma forma na sua vida que se assemelhe a Jesus Cristo. Não adianta as disciplinas espirituais sem o Evangelho. Porque as disciplinas espirituais, sem enxergar que Cristo conquistou tudo na sua ressurreição,
e que a ressurreição foi exatamente o selo, a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus em benefício das nossas vidas serem perpassadas para a eternidade. Só esse evangelho que vai favorecer a nós termos uma forma de vida que se assemelha a Jesus Cristo. É só por esse evangelho que nós vamos valorizar a esperança de vida eterna. Sem esse evangelho, se nós por um acaso, depois vocês ouvem lá a mensagem do domingo passado, coloquei quatro pensamentos filosóficos que têm atrapalhado gerações e gerações, que têm contaminado o evangelho. Queridos, é muito importante isso. Para a gente não brincar, vamos lembrar do que Paulo falou em Gálatas. Para esses que vêm com o evangelho contaminar o evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, seja excluído da Assembleia Solene, seja excluído do corpo de Cristo. Irmãos, levem a sério, trabalhe o cultivo dessa mensagem na sua mente, no seu coração, porque a seriedade é tamanha que você pode estar se encontrando com um personagem amaldiçoado, que pode ser você mesmo. A consequência de uma mentalidade não confessa de que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, significa que tudo que foi feito por Cristo é falso. Outra, a única coisa que nos resta é comer e beber, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, aproveitar ao máximo a vida, aproveitar o máximo que a vida pode dar. Outra, morreremos e não ressurgiremos. A mentalidade que nós precisamos adquirir é a mentalidade confessa de que Jesus ressurgiu dos mortos em corpo físico. Amém?